Oi, voltei. Vamos dar continuidade à nossa aula, mas essa vez, essa segunda parte vai ser mais curtinha, tá bom? Vamos lá, compartilhar de novo a nossa tela. Dando continuidade, então, aos nossos estudos sobre as sociedades, sobre as sociedades simples, né? E complexas, e compreendendo aí, então, como é que elas se organizam. Então, a gente parou nesse slide aqui, né? E a gente viu que essa questão do direito e da anomia. A anomia é a ausência de regras, certo? Como é que se relaciona essa questão do direito e das regras nos dois tipos de sociedade? E existe também um fato, né, que vai dizer que quando... Deixa eu botar aqui essa imagem para cá. Quando a diferenciação de atividades e ocupações, né? O que a gente está tratando? A diferenciação de atividades e ocupações. Das atividades que eram de forma mais simples na sociedade simples e a divisão de tarefas e de especializações na sociedade complexa, né? Quando essa diferenciação e também da diversidade das atividades, enfim, e ocupações ocorre de maneira abrupta, muito rápida, se produz um desequilíbrio social. Isso aconteceu na nossa sociedade em vários momentos, certo? Eu vou dar só um exemplo, não no caso de atividade e ocupação, mas as transformações sociais ocorrem muito rápido. Por exemplo, eu era uma professora presencial, agora eu sou uma professora virtual. E vocês também são alunos virtuais, né? E aí a gente está sofrendo as amarguras porque tudo ocorreu de forma muito abrupta, né? Mas esse aqui é um exemplo de um fenômeno social, né, raro, e certo? A gente vai falando aqui das atividades, da organização social econômica da nossa sociedade ao longo da história. Então, ela já teve essas rupturas, essas mudanças abruptas na forma como ela se organiza, né? E produz, então, alguns desequilíbrios. Então, vamos compreender aqui o esquema, né? Ó, os indivíduos, então, eles passam a se ver de forma isolada, sem conexão com a engrenagem maior, quando essa mudança ocorre de forma muito abrupta, né? Muito rápida. Eu passo a me ver enquanto de forma isolada, sem conexão com a engrenagem maior. Vamos com calma que vocês vão entender isso daí. Bom, a partir de eu passar a me entender dessa forma, eu priorizo as minhas próprias vontades e não mais os valores coletivos. Vamos dar um exemplo. Ambiental. Os exemplos ambientais são os melhores para compreender isso daí. Eu acho que o aquecimento global vai acabar com o planeta. Mas eu compro o que me dá vontade de forma ilimitada, não estou nem aí se a empresa que eu uso tem selo ambiental, tem preocupação com o meio ambiente. Veja, eu sei disso, mas eu ajo assim. O que isso significa? Significa que eu não estou me compreendendo como parte dessa engrenagem aqui, né? Como parte de um todo que afeto e sou afetado por esse meio e por esse ambiente, certo? Não estou compreendendo isso, eu estou priorizando os meus valores individuais, os meus desejos, as minhas vontades, do que a questão do coletivo. Outro exemplo aqui do coronavírus. Eu não gosto de andar de máscara, também não estou doente, mas mesmo e não gosto de andar de máscara, então vou para a rua sem máscara. Eu não compreendo, não me sinto parte dessa conexão que se chama povo. Não compreendo. Eu me vejo de forma isolada. Não, eu não estou doente, então não tenho como eu passar para os outros. Não compreendo que se eu fizer a minha parte, se eu usar máscara, se eu ficar em casa, não estou doente, eu posso sair. Não compreendo que se eu não me compreendo como parte de um todo, né? E aí eu tomo ações individuais. A isso
o Durkheim chamou de individualismo exacerbado, né? Quando a gente prioriza as próprias vontades ao invés das vontades coletivas, eu estou desenvolvendo dentro de mim, dentro da nossa sociedade, um individualismo exacerbado que existe, sim, dentro da sociedade complexa, da sociedade capitalista pós-industrial, né? Bom, e aí esse individualismo exacerbado vai levar a uma anomia moral. Anomia, de novo, é a ausência de regras, a ausência de moral, né? Uma anomia moral. Ausência de norma, falta de regras e de limites. Tudo isso, né, leva a uma ideia de que os interesses individuais e coletivos, eles deixam de ser o mesmo. Diferente de uma sociedade mais simples, que os interesses individuais e coletivos são os mesmos, a sociedade complexa não. Os interesses individuais deixam de ser os mesmos dos interesses coletivos quando a gente vive à luz desse individualismo exacerbado. Bom, essa imagem aí, a gente vai exemplificar aí isso que eu estou falando. Essa imagem aí é a imagem das mulheres na fábrica de tecido que lutaram pelas melhores condições de trabalho porque as condições delas eram absurdas, né? E aí vejam bem, gente, o que tem a ver essa imagem com o que a gente estava falando agora há pouco? Veja bem, foi abrupto esse negócio de capitalismo, foi muito rápido esse negócio de capitalismo, de indústria, e o povo viver em cidade, a cidade crescer muito rápido, e a gente ter que ir convivendo com isso. Essa sociedade complexa, ela foi surgindo de forma muito rápida, e aí, principalmente no mundo do trabalho, no mundo econômico, né? Nessa sociedade econômica, ela começaram a surgir novas situações que a sociedade não estava acostumada e que foram sendo situações que foram sendo moldadas pelo individualismo exacerbado do ser humano. Vamos pegar aqui o dono da fábrica. O interesse dele era ganhar muito dinheiro. Mesmo que para isso ele tinha que explorar os trabalhadores, fazendo com que eles ganhassem muito pouco, trabalhassem jornadas de trabalho muito longas, 17 horas de trabalho, né? Essa é uma imagem que vai dos primeiros tempos do capitalismo, né? O que é que ela nos diz sobre isso que a gente está estudando? Isso, né? Havia uma anomia moral, uma ausência de regras que regesse o trabalho dessas mulheres, uma ausência de um interesse coletivo, que todo mundo ficasse bem, todo mundo ficasse numa situação de mais igualdade, né? Uma ausência de tudo isso. E aí leva à falta de regulamentação das atividades. E a falta de regulamentação das atividades, que é a regulamentação das atividades do quê? Horário de entrada e saída, férias, salário mínimo, são essas, né? Provoca um desequilíbrio e uma desorientação na população. Provoca vários conflitos e desequilíbrio e desorientação na população, né? Qual é a saída para essa situação de anomia e conflito? Né? Qual é a saída para essa situação de ausência de regra e desses conflitos vivenciados nessa nova sociedade que foi surgindo? Bom, ele vai dar como resposta que deve-se construir no mundo do trabalho uma moral condizente com os valores da sociedade industrial. A gente precisa criar essa moral. Ela precisa ser condizente com os valores dessa sociedade nova que surge, né? E para isso nós vamos ter aí uma série de lutas aí no mundo do trabalho. Bom, o que nos leva a uma compreensão, o que leva o Durkheim também a perceber que é no mercado, é no trabalho, no mercado não, gente, é no trabalho que a gente consegue compreender melhor essas lutas sobre essa nova organização social, né? Bom, ele segue dizendo que os seres humanos, eles são naturalmente egoístas, certo? A vida em sociedade é quem obriga a gente a respeitar os interesses alheios e os interesses das instituições. É conviver em sociedade que nos obriga a respeitar. Às vezes a gente não entende. Por que eu tenho que fazer isso? Né? Minhas filhas mesmo muitas vezes perguntam, por que eu tenho que estudar? Eu respondo, né? É sua função na sociedade. A sociedade exige de você
você contribua de alguma forma, né? O bem-estar dessa coletividade depende dessas regras morais e não da satisfação dos interesses particulares. O bem-estar coletivo depende de regras. Por exemplo, por que eu tenho que respeitar um LGBT ou um negro? Mas eu sou contra isso. Tenho ódio de negro, tenho nojo de gay. Certo? Você pode até ter, mas você nem pode dizer, nem pode tratá-lo diferente, não pode desrespeitá-lo por causa disso, né? O bem-estar coletivo, então, depende dessas regras morais coletivas e não dos meus interesses privados. Eu estou com a vontade de dar uma porrada naquela menina que roubou meu namorado, por exemplo, né? Tá, mas não é só o interesse individual que conta, né? O Durkheim acredita, então, que é no período do trabalho, justamente porque é o local onde a gente passa a maior parte do nosso dia, que as pessoas, que a gente percebe que é impossível viver sem a cooperação de todos. Certo? Nesse período de pandemia que a gente está em casa, direto, a gente tem uma noção maior de que consigo ser feliz sozinho, dá para eu viver sozinho. Mas não dá. Enquanto a gente está aqui sozinho em casa, tem 1 bilhão de coisas sendo realizadas para que a nossa vida consiga, permaneça acontecendo. Certo? Tem um monte de gente trabalhando na lavoura para que a comida chegue no meu prato, um monte de caminhoneiro trazendo, levando para que essa comida chegue aqui na minha casa, né? Um monte de gente trabalhando no supermercado, se submetendo aí ao contato com vários outros seres humanos, podendo pegar o vírus, para que a minha vida aconteça aqui mesmo, eu estando aqui sozinha dentro de casa, isolada dentro de casa, tá? Então, assim, no trabalho... faltou um i aqui, ó, desculpa. E aí ele vai concluir dizendo que o mercado, né, o mundo econômico, ele precisa de uma ética mais forte do que a lógica econômica. O mercado precisa mais de ética do que precisa priorizar a ética do que os interesses econômicos para que a nossa sociedade continue coesa, né? Quando ele vai falar que desse bem-estar coletivo depende das regras morais, ele vai dizer aqui, né, que são palavras dele, que há nessa exploração do homem pelo homem algo que nos ofende e que nos indigna. Né? Ele vai dizer que, ele está dizendo aí que quando as regras econômicas elas são mais priorizadas do que a ética social, tanto isso nos ofende enquanto ser humano, como nos indigna. Né? Porque quando a gente bota o dinheiro e a acumulação desse dinheiro, na verdade, na frente do ser humano que passa fome, que ganha péssimos salários, que não consegue sustentar a família, um filho, um pai, isso nos ofende, né, de uma forma muito profunda. Então ele vai dizer que o mercado ele precisa de uma ética mais forte do que a lógica econômica, certo? Bom, então essa aula aqui, né, e as atividades que eu ainda vou passar no Google Classroom, né, no Google Sala de Aula, é referente a 2 semanas. Ontem, dia 28, que esse vídeo está sendo gravado dia 29, e no dia 5 de maio, mesmo que a gente volte às aulas, não vai ter um conteúdo novo, a gente vai fazer atividade em sala, referente a esse dia, ok? E as atividades referentes a esse capítulo eu vou disponibilizar lá, então, no Google Sala de Aula. Era só isso. Um beijo grande para todos vocês. Saudade. As dúvidas, deixem nos comentários do vídeo, ou porque uma dúvida, né, pode esclarecer a dúvida de todo mundo. E continue em casa. Se precisarem, muita necessidade de sair, vão de máscara, lavem braço, mão, tome banho, todas as regras de higiene para que a gente possa vencer esse desafio que está posto aí para nós. Um beijo grande para vocês. Até um dia. Não sei quando, não sei se vamos voltar logo, mas até um dia.